Bom, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de hoje. Nós vamos estar falando aí a continuidade da tireoide, né? Nós falamos da síntese tiroidiana e agora a gente vai falar um pouquinho das ações dos hormônios. Um minutinho. Tá aí. Os hormônios tiroidianos. Só para a gente fazer uma revisãozinha, né, e falarmos aí dos hormônios, esse hormônio, o tiroidiano, o que realmente interessa, o que realmente tem ação, né, é o T3. O T4, ele vai funcionar como um pré-hormônio, não, um pró-hormônio. Pelo fato que depois o T4 ele é sintetizado, né, em maior quantidade, e depois ele será convertido em T3. É o T3, então, que tem a sua ação a nível de receptores. Muito bem. No desenvolvimento fetal, o hormônio ele já é importantíssimo. Os hormônios maternos, eles atravessam a barreira, tal. Mas a placenta tem muitas enzimas que acabam degradando grande parte desses hormônios maternos. São as desiodinases, né? Então, como solução, o próprio feto, né, ele precisa começar a sintetizar o seu hormônio. E isso já começa a partir da 11ª semana. E o hormônio, ele é importantíssimo para o desenvolvimento cerebral, a maturação esquelética, né? Isso aí é fundamental. Existem casos de hipotiroidismo, né? E se não é tratado pós o nascimento, a criança vai desenvolver o que a gente chama de cretinismo, né? A falta de amadurecimento ósseo e a falta de amadurecimento cerebral. É o cretinismo. Quando nasce, as crianças precisam fazer aquele exame do pezinho, né? Entre vários exames que são feitos, um deles é o tiroidiano, para avaliar aí o T3, o T4, o TSH, né? Para ver como está a função tiroidiana, que é importantíssimo para o desenvolvimento. Esse retardo mental, tá, que é provocado pelo hipotiroidismo da criança, se não for feito a reposição imediatamente após o nascimento, esse retardo ele se torna irreversível. Mas quando é feito, tá, o tratamento, a reposição, assim que fez o exame, que percebeu o estado de hipotiroidismo, você começa a repor, tudo isso será reversível. Ok? Muito bem. O hormônio tiroidiano, ele é um hormônio que vai produzir energia. Ele nos dá uma condição energética, né? Então, tudo que aumenta energia, esse hormônio ele vai acabar fazendo. Então, ele vai estimular as bombas de sódio e potássio praticamente de todo o nosso organismo. E tem algumas
exceções aí, como o cérebro, o baço e testículo. Ele aumenta o consumo, né, de oxigênio para produzir calor. Automaticamente, então, ele produz energia, né, produzindo esse calor, aumentando o metabolismo basal. E, em consequência disso, também aumenta a formação de radicais livres. Então, o hormônio tiroidiano, ele aumenta muito a produção, né, de calor, aumenta muito a produção de energia e automaticamente o consumo, né, de energia. Por isso que as pessoas que têm um hipertiroidismo, pelo excesso de hormônio, pelo excesso de metabolismo, né, pelo excesso de produção, né, de calor e de consumo de oxigênio, essa pessoa ela está sempre se sentindo assim com calor, né, uma pessoa magra, né, come e não consegue engordar porque está consumindo muita energia. Ao contrário, quem tem hipotiroidismo, né, o metabolismo é baixo, ele vai ter uma sensibilidade ao frio, então está sempre com frio, engorda, come menos, mas está sempre engordando. Ok, gente? Tudo bem? Tá tudo certo por aí? Muito bem. Continuando, então. O, o hormônio tiroidiano, ele tem um efeito a nível simpático. Ele aumenta os receptores beta do músculo cardíaco, tecido adiposo e linfócitos. Por isso que o paciente que tem estado de hipertiroidismo, ele tem, né, um aumento da frequência cardíaca, emagrece muito, porque vocês lembram que o receptor beta, por tecido adiposo, que é o beta 3, ele faz o quê? Lipólise, né? E com esse aumento de receptores beta, você acaba tendo um aumento da sensibilidade às catecolaminas, né? A noradrenalina, a adrenalina. Então, essas ações das catecolaminas acabam sendo amplificadas, né? Quem tem hipertiroidismo tem taquicardia, tá? Taquicardia. A nível de SNC, nós vamos ter aí, né, uma influência do hormônio na parte de memória, concentração, humor, sono, reflexos, tudo isso será influenciado pelos hormônios tiroidianos, tá? Mas lembrando que os efeitos no desenvolvimento que são mais pronunciados, né? Que leva ao cretinismo, que leva ao retardo mental, como a gente já mencionou, ok? O metabolismo, como eu disse, né? O hormônio, ele aumenta tudo que é produção de energia. Então, aumenta a absorção de glicose intestinal, aumenta a produção hepática e glicogênio, né, por glicogenólise ou gliconeogênese, aumenta a lipólise, lembra? O beta 3 em tecido adiposo, aumenta a síntese
e degradação de colesterol e aumenta a captação e degradação do LDL. Então, todas essas ações motivadas, né, para que haja um aumento de metabolismo, aumento na produção de energia. A nível de sistema cardiovascular, lembrando que a ação principal que nós já mencionamos aí, a nível cardio, seria o aumento de receptores beta 1, né? E provocando aí taquicardia. Mas, especificamente a nível muscular, aumenta a contratilidade cardíaca por aumentar também a miosina e cadeia pequena alfa. Então, há um aumento aí, ele estimula esse aumento de miosina. Aumento da contratilidade por aumento da transcrição da ATPase de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, veja, ele aumenta aí as ATPases, né, e cálcio, e o cálcio é o principal íon aí na contratilidade cardíaca, na força de contratilidade cardíaca, né? E tudo isso é influenciado indiretamente, né, por aumento dos receptores beta, aumento, né, da transcrição aí de receptores beta. E tudo isso, né, automaticamente, esse paciente vai ter um aumento à resposta da adrenalina. Então, resumindo, a nível cardiovascular, o hormônio tiroidiano ele vai gerar um inotropismo e cronotropismo positivo. A nível de aparelho digestório, o hormônio tiroidiano ele também pode influenciar na motilidade. Normalmente, quando se tem um hipotiroidismo, né, você tem uma diminuição à motilidade. E essa diminuição de motilidade vai te gerar aí uma obstipação, uma constipação. Já quando você tem um hiper, você aumenta a motilidade, você acelera a motilidade. Automaticamente você pode vir a ter diarreias, né, pelo aumento da motilidade. Tudo bem? A nível endócrino, a tireoide influencia na produção e metabolização de vários hormônios, né? Um hipertiroidismo pode até levar a uma insuficiência adrenal. Por quê, gente? Porque um estado de hipertiroidismo, você vai ter um aumento, um estado de hipertiroidismo, você vai ter por feedback negativo, uma redução do TSH, né? Então, essa redução em TSH vai também reduzir o estímulo nas adrenais, né? E isso você vai ter uma diminuição na liberação desses hormônios adrenais por feedback negativo. Essa influência nas adrenais podem também influenciar em hormônios da ovulação, por exemplo, né? Então, tanto um hiper quanto um hipotiroidismo pode ter a sua influência sobre a ovulação. Tá? A nível de músculo esquelético, estimulam a síntese de várias proteínas, afetam a contração e o relaxamento muscular. Estimulam o metabolismo ósseo, aumentando mais a reabsorção do que a formação.
Isso aí é importante, né? Você veja o hormônio tiroidiano influenciando a parte óssea. Por isso que muitas pacientes, os pacientes, principalmente as mulheres pós-menopausa, que acabam entrando num estado de hipotiroidismo e tendo que fazer a reposição hormonal, o médico também tem que se preocupar com a parte óssea. Então, tem que fazer a prevenção, né? Normalmente, você vai ter que tomar cálcio com vitamina D, né? Porque essa administração, esse hormônio tiroidiano pode sim influenciar a parte óssea, e aonde ele aumenta mais a atividade dos osteoclastos do que osteoblasto. Então, você acaba estimulando mais a reabsorção óssea. Sistema hematopoético. Esse sistema é o que faz a regulação, né, da eritropoese, né, que é a síntese dos eritrócitos. O hormônio tiroidiano, nós já comentamos, ele aumenta muito o consumo de oxigênio, né? Esse oxigênio precisa chegar à periferia, precisa chegar até os tecidos, né? Então, há uma resposta aí, aumentando a eritropoetina, que é sintetizada pelos rins, não é? Para que haja um estímulo maior na produção de eritrócitos, para que haja um suporte maior no transporte desse oxigênio. Ok? Então, o hormônio tiroidiano vai, então, estimular a eritropoese através do estímulo do aumento da eritropoetina, em consequência ao aumento do consumo de oxigênio. Ok? Tudo bem? Bom dia. Muito bem. O sistema hematopoético. Muito bem, gente. Continuando aí, então. Gabriele, está ouvindo? Está tudo certo? Tá sim, professor. O slide está aparecendo bem? Tá. Tá legal. Então, vamos continuar. O hormônio tiroidiano, T3 e o T4. O T3 é a forma mais ativa, né, do hormônio, e ele que tem a maior afinidade aos receptores. O T4, ele é produzido em maior quantidade, mas ele é um precursor, ele é um pró-hormônio, né? O T4, ele é liberado pela tireoide, e a nível periférico ele acaba sendo convertido aí em T3 pelas enzimas 5-iodinases. Tem uma distribuição ampla em vários tecidos e no próprio sangue.
O hormônio tiroidiano, ele tem a ligação às proteínas plasmáticas, né? A tireoglobulina, a albumina, e aí vai. A absorção. Quando se faz a reposição hormonal, a absorção oral é muito boa, mas só que precisa ser feito em jejum, né? Ele, por ser muito solúvel, ele se perde muito na gordura da alimentação. Então, a reposição hormonal é feita em jejum. A administração intravascular, ela somente é feita em caso de emergência, como no caso de mixedema, né, de um coma mixedematoso, né, que é uma baixa súbita, né, de hormônio tiroidiano, e isso é muito perigoso. Então, você tem que repor isso rapidamente, pode ser feito pela via intravascular. Mas a reposição clínica, normalmente, é oral. O principal local aí de degradação é o fígado, né, onde nós vamos ter aí a metabolização, o T3, né, e o T4. A eliminação pode ser pela bile ou fezes, e aí nós temos a meia-vida desses hormônios. O T4, né, que é um pró-hormônio, ele tem uma meia-vida de 6 a 8 dias, enquanto o T3, a meia-vida dele é de apenas 1 dia. Né? E a ação desses hormônios, como de todo, né, o hormônio é nuclear. Né? Ele tem que se ligar a receptores intracelulares. Ok? Muito bem. Aí só está mostrando, né, os receptores. Né? Ele tem que se ligar ao receptor e ele vai influenciar a transcrição do DNA, do RNA, e aí ele gera a síntese de novas proteínas. Muito bem. Os distúrbios tiroidianos são até um tanto comum, né? E você acaba, através de sinais e sintomas, você acaba percebendo e dando o diagnóstico mais fácil, né? No caso de hipotiroidismo, o mais comum, a tiroidite, né, que é a tiroidite de Hashimoto, né? Essa tiroidite de Hashimoto é uma produção de anticorpos, né? É uma doença autoimune, aonde o organismo vai começar a produzir os anticorpos, e esses anticorpos eles vão acabar destruindo, né, os receptores, o TSH. Destrói. E aí, então você perde a ação, o TSH, entrando aí no estado de hipotiroidismo. O bócio atóxico, né, que é o mais que existia muito, né, pela carência de iodo. Hoje o sal de cozinha iodado e já oferece a concentração de iodo, né, diária que nós precisamos. O coma mixedematoso é uma baixa muito súbita do iodo tiroidiano. Isso é muito perigoso.
em pacientes com hipotiroidismo, ele precisa tomar muito cuidado, principalmente no inverno, né? O inverno é onde acontece mais esses casos. Então, agora, quem faz a reposição adequadamente e tal, não precisa ter essa preocupação. E o que eu havia dito já, né, no caso de hipotiroidismo, né, quando nasce, faz o teste lá do pezinho, né, para ver como é que está a tiroide, o TSH, e se não for feito, e essa criança tiver um estado de hipotiroidismo, e não for feito essa reposição quando nasce, né, essa criança vai desenvolver o cretinismo, né, que é uma falta de amadurecimento cerebral e esquelética. Isso que é o cretinismo. Já no estado de hipertiroidismo, que é o excesso, o aumento da atividade tiroidiana, né, nós temos aí a tireotoxicoses, né, as tempestades tiroidianas, né, que são um pouco mais graves, né? Entre essas doenças, existe aí o mais comum, que é a doença de Graves. Doença de Graves também é autoimune. Só que nesse caso, o organismo ele passa a produzir anticorpos, e esses anticorpos eles passam a estimular muito os receptores de TSH. Então, veja, o Hashimoto, que é hipotiroidismo, esses anticorpos destrói os receptores. Doença de Graves, que é o hiper, os anticorpos estimulam os receptores. Tá? Na clínica, se compararmos hipotiroidismo e hipertiroidismo, nós vamos perceber que o hipo é mais fácil de ser controlado, né? Você controla mais com a reposição hormonal. Você consegue fazer, assim, um controle mais rígido. Já o hipertiroidismo, tá? Esse controle é mais complicado. Fármacos, né, que a gente vai falar, que inibe a síntese, né? Então, muitas vezes, o hipertiroidismo, o médico ele prefere converter esse hiper em hipo, tá? Utilizando meios, né, que a gente vai comentar, para destruir a tiroide, ou destruir parte, né, da tiroide, para que a gente passe de um estado de hipertiroidismo para um estado de hipotiroidismo. Sem falar que o hiper também pode trazer problemas cardíacos, essas coisas todas que a gente já comentou. Tudo bem? E você pode ter também um hipertiroidismo por um nódulo, né? Um nódulo, por um câncer, talvez também comece a comprimir a parte da glândula e comece a liberar muito o hormônio. É importante lembrar que eu já falei para vocês que a tiroide, né, ela é a única glândula que sintetiza e armazena grande quantidade de hormônio. Então, você sempre tem uma grande quantidade armazenada. E o nódulozinho lá, ele começa a crescer, e ele começa a comprimir e começa a liberar esse hormônio armazenado. Veja aí no caso de bócio, né? Enorme. Ok?
Os sintomas, né, tanto para o hipo quanto para o hiper, são sintomas bem característicos, né, que facilita muito para o médico fechar o diagnóstico, né. No caso de hipotiroidismo, aí, principalmente nós vamos ter uma bradicardia, o ganho de peso, mesmo com aumento de ingestão, o indivíduo come, mas o indivíduo ele não come, ele perde o apetite, tá? Ele não come e assim mesmo ele ganha peso. Há uma redução muito grande, né, da intensidade metabólica, diminui muito, menor produção de calor, ele tem uma intolerância ao frio, ele sente muito frio, né? Havendo aí uma frente fria lá no Chile, ele já está tremendo aqui. E leva a um estado de sonolência, letargia, constipação, tudo aquilo que a gente já comentou, né? Por diminuir o metabolismo, né? Quando deixa a pessoa mais lenta, mais cansada, sonolenta e diminui o peristaltismo. Já o estado de hipertiroidismo, né, você vai ter aí um aumento da frequência cardíaca, né, você acaba tendo taquicardia, você perde peso pelo aumento de metabolismo, você perde muito peso, mesmo comendo mais, mesmo aumentando a ingestão de alimentos, você acaba perdendo peso. Você tem aí uma produção excessiva de calor, a pessoa transpira muito, né, tem uma sudorese, tremores, treme muito, né, porque há um aumento da intensidade aí de noradrenalina, adrenalina, né, há um aumento da sensibilidade a essas catecolaminas. Nervosismo, fica mais irritado, nervoso, né? Vem aí um estado de fraqueza que pode ser a nível de SNC, né? E a diarreia também pelo aumento do metabolismo, né? Aumenta o metabolismo, ocorre aí a diarreia. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Existe um caso chamado hipotiroidismo subclínico. Esse hipotiroidismo subclínico, tá? Ele não vai apresentar sintomas característicos, né? O paciente pode ter uma ou outra anormalidade aí isolada, mas ele não tem aquele quadro clínico, tá, de hipo. E algumas vezes ele pode apresentar alguns efeitos, tá, que pode até confundir o médico. O paciente pode ter um estado depressivo, né? Então, ele vai procurar uma ajuda pela depressão. E aí o médico é direcionado para isso, vai começar a tratar a depressão e esse paciente não vai responder ao tratamento. Ele não responde ao antidepressivo. E o médico muda de medicamento e muda de classe e tal, e nada vai resolver. Aí você vai investigar, esse paciente está com hipotiroidismo. Você trata o hipo, a depressão some, né? E a mesma coisa também tem acontecido com mulheres com dificuldade de engravidar, né? Às vezes não consegue e tal, né?
vai procurar um médico e tal, e aí vai ver, ela está com hipotireoidismo. Você corrige esse estado de hipo, né? E aí você volta a ter as suas adrenais trabalhando normalmente. Lembra que eu falei, né, que tanto o hipo quanto o hipertireoidismo pode influenciar na ovulação. Tudo bem, pessoal? E o tratamento farmacológico para tudo isso, gente? Nós temos, desses 6 que está apresentando aí, veja que apenas o 6º é usado para hipotireoidismo, a reposição hormonal, né? Então, nós temos para o hipertireoidismo, né, fármacos antitireoidianos, a gente vai comentar, fármacos inibidores iônicos, tá? Iodeto, iodo radioativo e alguns fármacos coadjuvantes, tá? E a reposição hormonal seria feito apenas para o estado de hipotireoidismo. Certo, gente? Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje, tá, está programado para ir até aqui, iniciar o nosso tratamento, tá? Daqui para frente a gente vai falar em tratamento, está programado para a nossa próxima aula, que será na quinta-feira, tá? Eu comecei, eram 20 para as 8, tá? Então já tem aí uns 40 minutos de vídeo, tá? Alguém quer aproveitar aqui a oportunidade para fazer alguma pergunta? Renata, Carolina, Gabriele? Professor, como é formado o bócio, assim? O bócio, ele é formado pelo seguinte: quando você tem um estado de hipotireoidismo, você vai ter um aumento do TSH, né, por feedback negativo. O TSH, ele tem uma ação trófica sobre a tireoide. Então, ele vai estar alto, ele passa a estimular muito a tireoide, tá? E a tireoide ela começa a crescer, certo? Por estímulo, o TSH. É desse jeito que gera o bócio, pelo crescimento estimulado pelo TSH. Entendi. Ok? Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Fala, Renato. Professor, eu vejo que, assim, a gente vendo sintomas aqui de hipertireoidismo e hipotireoidismo, tem pessoas que têm sintomas de um e de outro. E como é que a gente sabe, então, qual que a pessoa tem? Bom, se os sintomas, né, não for o suficiente, tá? E nunca vai ser, tá? O médico nunca vai dar um diagnóstico por sintomas, né? Você vai ter que fazer o exame. É solicitado a dosagem, o T4 e TSH, sempre os dois, tá? Então, vamos supor, se você está com estado de hipotiroidismo, tá? O T4, ele tem que estar baixo e o TSH, ele tem que estar alto. Se você tiver num estado de hiper, a coisa se inverte. O T4 alto e o TSH baixo. É isso que vai confirmar a sintomatologia, o diagnóstico. É sempre o exame bioquímico, tá?
Era essa a pergunta? É isso mesmo. Obrigada, professor. Ah, imagina. E, professor, o maior índice hoje em dia de hiper e hipotireoidismo é por causa de nódulo e tumor? Porque não tem mais aquele problema de iodo por causa do sal, né? Que já vem iodado hoje em dia. Então, o que acontece muito hoje ainda, Caroline, é autoimune. Autoimune? É esse o termo? Agora me deu um branco aqui. Mas é o problema imunológico. Então, o que você vê muito, né, na clínica, é doença de Graves, tá? Onde você tem um aumento da atividade, né, dos anticorpos, né, estimulando os receptores, então você passa a ter aí um hipertiroidismo, e de Hashimoto também menos, mas você também tem, tá? Então, isso é que você percebe mais. E algum caso também de nódulos, né? Que pode aparecer. Mas quando é um problema autoimune, não requer cirurgia, né? Porque a minha mãe, ela teve que tirar um pedaço da tireoide. Eu não sei se foi por tumor, mas provavelmente sim, ou nódulo. Provavelmente. Provavelmente. Tá? Porque poderia, vamos supor, se não tivesse o tumor, se não tivesse algum nódulo, poderia se optar pelo iodo radioativo, né? Que ele não causa, a segurança dele é muito grande, né? Se usa muito ele vai lá, ele destrói parte da tiroide e reduz aquele estado de hipertiroidismo. Então, se o médico fez a opção pela remoção, provavelmente tinha alguma coisa. Entendi. É como eu era pequena, eu não participei muito disso, então por isso que eu não sei te explicar o motivo certo. Mas Uhum. era essa a pergunta mesmo. Obrigada, professor. Mas imagina. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Gente, eu vou disponibilizar esse vídeo, tá? Como eu tenho feito com os outros. E eu vou ter que pôr a perguntinha lá, tá? Vocês estão habituados com isso, né? Porque a gente precisa pôr para comprovar, para abonar falta, né? Então, uma coisinha bem simples, tá? E eu estou dando agora sempre 7 dias. Tudo bem? Professor, posso fazer uma pergunta sem ser do tema da aula? Pode, lógico. Eu ainda não tá claro para mim ainda por que que a domperidona não é considerado antiemético. A domperidona? Tá. É, eu posso pedir 2 minutinhos para vocês? Claro, Vocês com aguentam certeza. aí? Não, é o seguinte, é que eu tô dentro do meu pet, só que tá fechada a porta. E eu tô vendo pelas imagens que os funcionários já estão chegando e tá fechada a porta. Eu só vou abrir a porta, tá? Não, com certeza, pode ir lá. Dois Tranquilo. minutinhos só, por favor. 2 minutinhos. Tá bom.
Oi, pessoal, cheguei. Desculpa, tá? Imagina. Qual era mesmo a pergunta? Por que que a domperidona não é considerada um antiemético? Eu procurei em vários lugares, só que não ficou claro pra mim, entendeu? O Bom, porquê. a domperidona... é que tem uma escada para subir. Eu subi correndo, cansei. É o seguinte, a domperidona e a metoheclopramida, elas agem praticamente no mesmo receptor que é o D2 da dopamina, né? São inibidoras. Só que a domperidona, ela é modificada, ela tem um pKa diferente da metoheclopramida. Então, ela se ioniza a nível de sangue, tá? E ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ela acaba não tendo uma ação central. Ela age mais a nível periférico. É essa a diferença. Então, ela vai interferir mais a nível de motilidade gastrointestinal. E a metoclopramida, ela, além de agir a nível periférico, ela também age a nível central. Basicamente, é essa a diferença. Você não encontrou E aí isso? ela vai agir lá no centro lá do vômito, é isso? A metoclopramida. Sim, a metoclopramida. Isso. E a domperidona, por não conseguir atravessar satisfatoriamente a barreira, ela não chega. Ela age só a nível periférico. Então a única diferença é o pKa da domperidona. Isso. Entendi. Basicamente é isso daí. Como Professor, acontece... Oi. mas é confuso isso ainda. Assim, dá para entender pelo senhor falando. Mas se o senhor pegar a bula dos dois medicamentos lá, eles falam que os dois são antieméticos. Olha, na realidade, tá, a domperidona, ela também pode ser considerada, só que ela não chega, tá, de uma forma satisfatória. A ação dela é mais periférica, né? E essa ação periférica dela contribui para a ação antiemética, né? Porque ela vai esvaziar, ela vai expulsar, né, o conteúdo gástrico para frente. É essa a ação dela. Tanto que a gente nem usa ela como antiemético, né? Pelo menos eu nunca vi o uso dela como antiemético. O que a gente usa ela mais mesmo como o aumento da a motilidade, como um procinético, né, a gente fala, né? No caso de esofagite, de refluxo, ou até de atonia de estômago intestinal. Lá no hospital eles usam mais para criança a domperidona. Tem alguma relação? Domperidona para criança? Eles usam mais em criança lá. Eu não vejo muito prescrição para adulto. Para adulto eles costumam passar a metoclopramida mesmo, Plasil. Bom, o Plasil, ele nem pode ser usado para criança, né? É muito Então perigoso. deve ser por esse motivo, então, né, que eles optam pela domperidona. Ou você poderia usar em criança o Dramin, né? Dependendo o tipo de vômito, né? Agora, é que criança... Você fala criança, que tipo de idade? Até uns 7 anos, assim. É. Porque em criança o que acostuma muito é ter o problema de refluxo, né? Então a domperidona, ela funciona bem. Agora, o Plasil você não pode dar, porque tem uma ação central muito forte, perigosa, né? Então deve ser por esse motivo. É que lá no hospital, o Dramin, ele não é muito usado em criança também. Eles optam mais por usar o Zofran. Porque ele dopa menos, né? O Dramin, ele dopa muito a criança também, né?
E o Plasil, gente, não é por nada não, mas até a gente deve de evitar, viu? Em adulto. Os efeitos colaterais que ele gera não são poucos, não. Né? Acho que a gente já comentou sobre isso, né? O Plasil, ele foi feito para ser um neuroléptico, né? Então, ele tem várias ações a nível central. Né? Ele era para ser usado para a esquizofrenia. Normalmente, quando eles usam lá no hospital, eles usam um soro de 250 ml para cima. Eles não usam para correr devagar. Eles não colocam para... Tipo, não é injetável na veia direto, por exemplo. Sim, Deve sempre ser por dilui. causa da ação central dele. Ele pode dar torcicolo, pode dar algumas coisas aí. Tem paciente que dá um estado depressivo pelo uso dele. Eu, particularmente, gosto dele. Então tá bom, professor. Muito obrigada. Agora eu entendi melhor. Imagina. E tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Quarentenados? Tô trabalhando, né? O hospital não para. É verdade. Eu tô quarentenada aqui. Tá quarentenada? Inclusive, eu cheguei atrasada porque eu cheguei no plantão, era quase 8h10. Tá dando plantão? Eu trabalho, né, de madrugada. Eu não sabia, pensei que você trabalhava de dia. Não, eu até te perguntei uma vez que você estava falando sobre o ciclo do cortisol lá. Eu te perguntei qual que é o problema das pessoas. Ixi, Carol, é fácil não, hein, filho? Não. É isso aí. Tem que enfrentar, né? Temos. E E que tá isso tendo muitos tudo passe casos? logo. Oi? Tá tendo muitos casos de Lá Covid? tem alguns na UTI que estão tudo entubado. É que aqui É? no Guarujá eles estão meio que mascarando um pouco a situação, né? Em Santos a coisa tá mais explícita. Eles estão divulgando bastante. Aqui no Guarujá tá tudo meio por baixo dos panos. Fogo, né? Ai, gente, eu tô conversando com vocês e eu esqueci de interromper a gravação. Oh, meu pai.